Irmãos, então é o seguinte, nós estamos falando aqui de Gênesis. Lê em Gênesis 1, versículo 26, por favor. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aí, um detalhe que ele chamou a atenção, nós estávamos falando sobre as 3 pessoas da divindade, que sempre existiram. Aí se é expressado isso através de façamos o homem à nossa imagem, à nossa, é o plural. Inclusive o versículo 1 desse capítulo, criou Deus os céus e a terra. Esse Deus aí no original é Elohim, criou Elohim os céus e a terra. Elohim é plural de Eloá, que é Deus. Tá? Então, desde a primeira manifestação de Deus, ele se coloca como plural. Tá? Então, isso aí é dito aí. Façamos o homem. Nós vamos chegar lá em Gênesis 11, em Babel, ele fala, desçamos e confundamos a sua linguagem. Então, Deus, por que fala assim? Porque não era somente um. Eles trabalharam sempre juntos. Sobre dispensação, nós estamos falando agora de Adão, né? O importante para nós é nós nos localizarmos. Como eu falei no princípio, no comecinho da conversa aqui, né, vamos dizer assim, que erros de doutrina, a maioria, para não dizer todos, estão conectados à colocação de dispensação. Então, 2 Timóteo 2,15, por exemplo, é um versículo muito interessante, né? Vamos ler esse versículo, por favor? 2 Timóteo 2,15, por favor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que é isso? Isso realmente é o cristão, ele traçar, esse manejar bem a palavra da verdade, é traçar a palavra da verdade. Ou seja, dividir a palavra da verdade. Não é somente aquele que maneja bem a palavra da verdade. O versículo está em tal lugar, o versículo está em tal lugar. Isso é muito bom, ótimo. Traçar a palavra da verdade nesse sentido é muito bom. Mas não é isso que ele está falando aí. Ele está falando de você se colocar cada coisa no seu devido lugar diante da palavra de Deus. Por isso que ele diz com o obreiro que não tem dos que se envergonhar. Envergonhar do quê? Que essa vergonha é falar uma coisa que você vai comprometer Deus, que Deus não disse isso. Né? Ele falou em Romanos 1, versículo 16. Romanos 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que é isso? Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Será que é isso que... Ô Paulo, você é cristão? Pregar o Evangelho com vergonha. Não é isso que nem é essa vergonha que ele está falando. Ter vergonha, como muitos falam, aí, tá vendo? Você não pode ter vergonha do Evangelho, porque eu estava falando, não me envergonhe. Não é isso, irmão. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele estava pregando algo tanto para o gentil como para o judeu acerca do que Deus estava fazendo. E aquilo que ele estava fazendo, Deus ia fazer.
Tá? Então ele estava falando para eles sobre a salvação, as bênçãos. Se eles crescem, não importa quem fosse, vai acontecer isso? Vai, porque Deus vai cumprir isso aí, porque é Deus que está falando. Tá? Então é isso que ele está falando, ele não envergonhava daquilo que ele estava pregando, que era a salvação, era o poder de Deus para a salvação. Então ele dá um exemplo disso. Se você, né, vamos falar do incrédulo, é isso que aquele Paulo está mais ou menos dizendo. Você não crê, é um incrédulo, mas se você for no seu quarto essa noite, dobrar o seu joelho, confessar o Senhor Jesus como seu Salvador, você vai ser salvo. Paulo tinha certeza disso, é como nós podemos falar. Porque você fala com toda certeza, você vai ser salvo. Porque Deus está fazendo isso. Então isso é o que é? É não se envergonhar, é você falar uma coisa que amanhã a pessoa vai encontrar e falar, eu fiz isso, mas não... Ninguém vai dizer isso. Porque realmente você está colocando uma pessoa diante de Deus. E essa pessoa diante de Deus não tem como fugir da situação. Realmente vai acontecer isso. E esse obreiro que não tem vergonha, né, não tem do que se envergonhar, o que é? É traçar a verdade. É o que... Nós estamos aqui, colocados, né, cada um na sua posição. A igreja aqui não está aparecendo, não sei se vocês estão notando aqui, que da lei já vai para a grande tribulação e da grande tribulação para o milênio. Por quê? Porque o Velho Testamento, como eu disse aqui, nós estamos olhando o Velho Testamento, nós não estamos encontrando-nos nesse lugar aqui. Mas o que Paulo está falando é aonde que nós nos encaixamos. Porque o que tem feito hoje muito aí o sistema cristão, né, o cristianismo, é pegar promessas que foram feitas, por exemplo, para Abraão, lei, e colocar para a igreja. Sabe o que vai acontecer? Vai se envergonhar. Daí vai ter que inventar mentira para cobrir outra mentira. Teve uma irmã que faleceu esses dias atrás, porque não foi atrás de médico, porque o pastor falou que ela ia curar. O que aconteceu? Morreu. Por quê? Porque está pegando promessas que não foram feitas para cristão. Né? Então você vai... Está na palavra de Deus? Tá? Não, mas está aqui escrito a palavra de Deus. Aqui, está escrito aqui, lê lá em Gênesis, ou lê lá não sei aonde, Levítico, sei lá onde for. Mas não é para cristão. Ou onde que eu me encontro, né? Onde você está colocado nessa história toda. Nós somos cristãos. Nós vamos chegar lá no nosso tempo que está o culto ali, Nós somos cristãos. A promessa que o cristão tem é a vinda do Senhor. Ele logo, pode ser hoje inclusive, se manifestar para nós ir embora desse mundo. Nós estaremos com Cristo, perfeitos para sempre. Enquanto aqui, nós estamos passando debaixo da maldição e morte daquilo que foi ocasionado pela queda, tá? Pela queda do homem. Então hoje nós estamos ainda aqui na carne, nesse vaso de fraqueza, sujeito a todo esse mundo que está se passando aí. Tá? Então não confundam, nós vamos dar uma olhada, nós vamos chegar nesse tempo aqui, nós vamos ver as promessas, o que era e para quem eram. Né? Então, e Paulo está falando justamente isso. Se você pegar promessas que não é para vocês, vocês vão se envergonhar, porque não vai cumprir. Por exemplo, um versículo em Lucas capítulo 1 fala assim, quando o anjo Gabriel estava falando para Maria sobre aquilo que ia acontecer com ela, que uma virtude do Altíssimo ia descer sobre ela, que o ente santo que de ti há de nascer
começou a falar do Cristo. Daí ele fala assim, porque para Deus nada é impossível. O que é isso? É o contexto. Que as promessas que Deus tinha feito a Abraão, elas se cumpririam. Porque para Deus não é impossível. Ou seja, ele estava falando, a tua parenta, idosa, já que ela estava velha, já estava grávida, que ia nascer João Batista. E de ti vai nascer o Cristo. Uma virgem vai dar a luz. Porque para Deus nada é impossível para que Ele cumpra as suas promessas. Agora, aquele versículo, eu não posso tirar ele de lá e falar assim, para Deus nada é impossível. Eu começo a pedir coisa para Deus, comprometendo Deus, porque Ele disse que nada é impossível. Eu tenho que pegar o texto e colocar no seu lugar e ver o que Deus está falando. Eu não posso comprometer Deus. Orar a Deus não é intimidar a Deus fazer o que eu quero. Então isso que é muito erro que existe hoje no cristianismo, de comprometer Deus em coisas que Ele não disse. Nós estávamos falando de Adão e Eva. Por que Satanás então foi para Eva? Porque ela estava insegura daquilo que Deus havia dito. Ela creu no que Satanás tinha dito, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido e ele comeu com ela. Por que ele comeu? Se ele sabia muito bem do que ele estava fazendo. Por amor a Eva. Nós encontramos em Adão, antes dele cair, uma figura maravilhosa de Cristo e a igreja. Falando outra vez que não está aqui. Aí o templo da igreja não está escondido ali. Por quê? Antes de haver pecado, Deus, quando viu Adão sozinho, ele falou assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. Pegou, deitou um sono profundo nele, tirou uma das suas costelas, fez uma mulher e trouxe para ele. Ele disse, Adão disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Primeira vez que Adão abriu a boca. Porque nós não vemos Adão falando nada, né? Até quando ele viu Eva. Cristo, Senhor Jesus, Deus teve que dar um profundo sono para que dele fosse tirado a sua esposa. Nós, a igreja, passamos a existir, ou a igreja passou a existir depois da morte de Cristo. Ela é fruto dele. Então, não existia igreja aqui nesse tempo e nem vai existir depois aqui nesse mundo. Igreja, tá? Igreja só existe num tempo só que nós vamos ver agora, né? Agora, depois nós vamos ver o tempo dela. Então não se deve procurar a igreja no Velho Testamento. O que nós temos hoje, que nós estamos vivendo hoje, é olhar para trás e ver aqui nessas dispensações figuras de Cristo e a igreja. Como aconteceu aqui no caso de Adão e Eva, uma figura de Cristo sendo deitado na morte para fazer, através da sua morte, uma esposa para ele, que é a igreja. E isso antes de haver pecado, hein? Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos eles são chamados na Escritura de eterno. Deus eterno, Filho eterno, Espírito eterno. E havia também outra palavra, incluindo Deus na história aqui,
propósito eterno, propósito de Deus, que Deus teve desde a eternidade. Quando o homem caiu, nós vemos em Adão ele tomando uma posição com respeito a essa queda. Vamos ler em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2 também. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo capítulo 2, de 11 a 15. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Paulo, aqui nesse texto, está voltando, ensinando algo básico, né, com respeito ao tempo que nós vivemos. Ele está falando para cristão aqui, tá? No governo que Deus estabeleceu, irmãos. Governo que Deus estabelece, ele permanece. Então Paulo está dizendo que no tempo que nós estamos vivendo o cristianismo, o governo de Deus permanece. Ele está voltando aqui, ó. Ele está voltando esse tempo aqui, ó. Na inocência. A inocência e depois vem a maldição e a morte. Ele está voltando lá. Ele está regredindo lá o tempo e voltando lá. Por que que ele está dizendo que a mulher deve manter em silêncio? Por que que é o homem que tem que falar? Então, muitas vezes, a mulher ela se sente inferiorizada quando lê as cartas de Paulo. Porque ela não pode falar na igreja, ela não tem um ministério, um público. Ah, então sou inferior. Ela tem que pôr o véu. Ah, puxa, mais um, hein? Puxa, põe o véu também? Ah, eu sou inferior. Saiba que aquilo que é dito da mulher e para a mulher é dito também do homem e para o homem também. O homem não está excluído da história. Por exemplo, lá com respeito à cobertura, né? Quando fala em 1 Coríntios 11, ele fala assim, deve a mulher usar o véu, o homem não deve cobrir a cabeça. É o mesmo peso, a mesma responsabilidade, o mesmo mandamento. A mulher faz e o homem não faz. Não deve fazer. A mulher não deve ter um ministério. O homem tem que ter um ministério. Falem, 2 ou 3, e os outros julguem. A mulher aprende em silêncio. Então, são todos no mesmo patamar, irmãos. Sabe, irmãs, não confunda, achar que eu sou inferior. Ninguém está falando isso. Paulo não está dizendo isso. Entendeu? É uma questão de ordem. E aí, quando ele vai falar disso, ele dá o princípio que aconteceu aqui atrás. Deus conhece o que se passa em nós, gente. Deus nos ama. Senão não vamos cair no mesmo pé que Eva lá, sabe? Deus nos ama e Ele está dando para nós uma posição, uma colocação. E por que que Ele diz para fazer ou não fazer? Porque Ele nos conhece. Então aqui, quando Ele fala da mulher não ter um ministério público, por quê? Ele lembrou desse fato. O que aconteceu com a mulher aqui? Ela creu piamente na mentira. E Deus, nessa ordem aqui, nesse princípio de governo que Deus estabeleceu, permanece, isso que ele está falando, permanece até hoje. Para o homem, também. Na verdade, para o homem também. A morte está aí. Ninguém vai... Se alguém que duvida alguma coisa, fica na porta do cemitério. Lá você vai ver que o que Deus estabeleceu lá está até hoje também. Deus não mudou nada. Então, como cristãos, nós estamos debaixo ainda do governo de Deus. É isso que ele está falando. O versículo 15 aí. O que é isso aí? Por exemplo,
né? Que é muito confundido esse versículo. O que está escrito nesse versículo aí? Em Alan Jones, o que está escrito aí? O que fala? Por favor. Para se salvar, ela vai ter que dar a luz. É isso aí que ele está falando? Falando outra vez, os versículos, ou cada versículo, nós não podemos pegar o versículo, tirar o versículo do lugar dele e falar, está escrito isso aqui, olha lá, está escrito. Colocar ele no lugar dele e ver o que está escrito. Tá? Ler um versículo só, de um contexto, você pode ir de encontro completamente daquilo que está sendo dito. E o que é esse versículo aí? Ele está voltando lá no princípio, mostrando o que aconteceu aqui. O homem caído, o que Deus falou para ele, para Adão, quando ele caiu? De maldição, de juízo. O que disse para ele? O que Deus disse para ele? Do suor do teu rosto comerás todo. Adão, gente, não confunda, hein? Ele trabalhava. Adão lá no Éden não era comendo verdura, frutinha, e não era nada dele. Ele trabalhava, ele cuidava da dele, lavrava a terra. É Gênesis 1, ele lavrava, 2, perdão. Ele lavrava, cuidava da terra. Só que agora, caído do suor do rosto, ele ia trabalhar e comer, e a terra ia produzir cardos, abrolhos, né? A terra maldita. Maldita é a terra por tua causa, Deus disse. E para Eva, o que ele disse para Eva? Deus, o que ele disse para Eva com respeito a ela, a sua queda? Multiplicarei sobremodo as dores na sua conceição, né? Em dores darás a luz. Então aí, Paulo está dizendo o seguinte, que Deus estava pegando a mulher e deixando ela no lugar dela, para que ela não tivesse o ministério público, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido. Ele fez aquilo, logicamente, por amor, mas ela, sendo enganada, ela caiu em transgressão. E agora? Deus vai poupar as irmãs, depois você está falando, se ficarem, né, se conservarem em boa fé, como é que ele diz aí o versículo, hein? Todavia permanecerem na fé. Então, permanecer com modéstia na fé. O que é isso? Está falando de crentes. Que Deus promete aí, olha que interessante, Deus está passando algo novo do que aconteceu na igreja, do que aconteceu aqui, na maldição e morte. Na igreja ele estava dando algo novo para uma irmã, que na hora que ela fosse dar à luz, ele ia poupá-la de ser sobremodo agravante a dor do seu parto. Tá? Então é isso aí que ele está falando. Ele está citando isso aqui. Com dores darás a luz a filhos. Só que, agora nesse tempo, Deus está mantendo, ele está falando, Deus está mantendo o que aconteceu lá. Ó. Só que, com respeito à conceição, Deus vai poupar as irmãs que estejam andando na fé. Deus vai poupar ela dessa hora. É isso que ele está falando. Tá? Não está falando que vai salvar ela, no sentido, como é que fala aí, que dá a entender? Que ela vai salvar dando a luz, se salvar, não é isso, ela será salva na hora do seu parto, da sua conceição. Deus vai poupar ela nesse momento, daquilo que foi dito para ela aqui. Tá? É isso que ele está falando aí. Adão era espiritual. Adão tinha comunhão com Deus. Tá, irmão? Não confundam isso, hein? Vamos lá. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 45
a 48. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. O primeiro homem formado da terra é terreno. Ele não é espiritual, ele é natural. Ele não é celestial. Ou seja, Adão, estou falando na época antes da inocência. Não confundam inocência com santo, com santidade. Inocência é uma coisa, santidade é outra. Nós, Paulo fala o que são o quê? Ele chama o que os crentes? Santos. Ele não fala inocentes. Santos. Santos irmãos, participantes da vocação celestial. A vossa santificação. Santos. Porque é muito diferente do que ser inocente. Adão não era ignorante. Ele era inocente. Ele não tinha pecado. E o que nós estamos vendo que ele fez? Ele pecou. E ele passou de inocente para consciente. O que é isso? Porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele passou a ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, só que caído. Esse é o problema, é um homem caído. Mas o que ele era antes? Inocente. Adão era um homem natural. Adão antes e depois aqui da inocência e consciência, esse Adão aqui era o mesmo desse Adão aqui. Não mudou nada. O que mudou foi o estado dele, de inocente para culpado. Mas ele ainda era o homem natural, os demais natural. Então, irmãos, o Senhor Jesus veio ao mundo para fazer o que com Adão? O que fala aí nesse capítulo, que nós acabamos de ler esses versículos? O que ele veio fazer com Adão? O que está escrito aqui? O que ele veio fazer com Adão? O que ele é chamado do que aí? O último Adão. Ele veio dar fim a essa espécie de um homem caído. Ele não é chamado o segundo Adão, sim, último Adão. E ele é chamado logo mais abaixo, segundo o quê? Segundo o homem, não segundo Adão, segundo o homem. Então, em Cristo, aqui na cruz do Calvário, ele pegou e deu fim ao Adão. O Senhor Jesus não veio restaurar ou trazer de volta aquilo que Adão perdeu. Às vezes a gente ouve em pregação, porque Cristo veio trazer de volta aquilo que o homem tinha perdido. O que o homem perdeu? Inocência. Ele não tinha comunhão com Deus. A comunhão que ele tinha aqui, na sua inocência, era, vamos chamar assim, como diz aí, natural. Deus visitava ele. Ele era a cabeça de toda a criação, mas um homem natural, ele não era espiritual. Então confunde-se muito isso, pensa que ele era uma pessoa espiritual, que tinha comunhão com Deus, maravilhando, pisava lá nas nuvens e caiu. Não é isso. Ele não era isso, tá? Não confundam, porque na verdade
Cristo pôs fim a esse Adão. E na sua ressurreição, aqui um homem ressuscitado, ele é chamado de segundo homem. Por quê? Cabeça de uma nova criação. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, que é do céu, esse é celestial. Esse é espiritual. Então o Senhor Jesus ressuscitado é cabeça de uma nova. 2 Coríntios capítulo 5 diz assim, 17. 2 Coríntios capítulo 5, de 15 a 17. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é, ou seja, nova criação. Outra versão fala, nova criação, ou seja, faz parte de uma nova criação. O Senhor Jesus, quando ele morreu, ele pôs fim ao Adão. E ressuscitado, ele passou a ser cabeça de uma nova criação. O cristão hoje, hoje que eu digo, na era cristã, nós recebemos nova vida. Nova vida que veio do céu. Ser cristão não é melhorar Adão. O Senhor não pegou e melhorou, vamos melhorar o homem, e esse vai virar cristão, esse aí agora tá bom. Não é isso, não. Ele pôs fim. No Novo Testamento existem abundantes versículos que nos falam sobre a nossa relação com Cristo na carne é morto. Estais mortos. Toda vez que fala do velho homem, coloca ele o quê? Morto. E vivos com uma nova vida para Deus. Então, nascer de novo não é apenas influência, é uma verdade. Nós recebemos nova vida. É a vida que não tinham os santos, vamos chamar os santos do Velho Testamento, não tinham, irmãos, a vida que nós temos como cristão. Tá? Eles não tinham o Espírito Santo. E assim que Adão aqui não era espiritual e perdeu aquilo que ele tinha, não, ele sempre foi um homem natural. O que ele perdeu, grande perda, não estou desprezando isso, mas uma grande perda foi de ser um homem que tinha comunhão com Deus na criação, com base na criação. Pela queda dele, entrou morte e maldição. Vamos ler um versículo lá em Gênesis, quando fala isso. Gênesis 3. Quando houve a queda em Gênesis 3, versículo 21 e 22. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Versículo 22 mostra o que ele era agora.
que Deus diz aí? Ele está falando entre eles, né? Não é isso? Lê o versículo 22 aí. Como é que é, Lucas? Está falando entre eles. Eis que o homem é como um de nós. É a Trindade, né? É uma conversa entre Deus ali. Eis que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Só que o homem caído. É um homem pecador agora. Não é verdade? Consciência, que é o que ele vai ter agora, é comum conhecimento. Consciência quer dizer comum conhecimento. Essa palavra aí, eis que o homem é como um de nós. Ele tem consciência com as coisas de Deus, mas só que é o que ele era agora. O bem que ele queria fazer, ele não ia fazer, e o mal que ele não queria fazer, isso ele ia fazer. É um homem pecador. Um homem do qual os seus atos agora teria como princípio o pecado. Até então ele era inocente. Os seus atos não tinha como princípio o pecado. Só que também ele não tinha como fonte dos seus pensamentos o Espírito Santo, tá, gente? Essa que é a diferença, tá? O cristão hoje, ele tem o quê? Ele tem o Espírito Santo, que trabalha em nós para entendermos o que Deus está tratando com a gente. Na inocência, ele não tinha essa fonte de pensamento. Agora, a fonte aqui do homem caído é o pecado. É um homem caído agora. Então, ele tem o quê? Ele tem consciência. É isso que ele fala aí. Só que Deus lançou ele fora. Que imagine se ele tivesse ficado ali no Éden e coma e viva eternamente. Imagina um homem eternamente sem condição. Então Deus lançou ele fora para a morte, para que Deus pudesse fazer algo por ele. E fez, né? Em Cristo. Esse versículo que antes é o 21, né? Como é que fala, hein? Esse versículo aí, ele é singular, ele não é plural. Fez o Senhor Deus túnica de pele para Adão e para Eva. Tá. É singular, não é peles, é pele. Por quê? Ah, mas esse alemão é chato, o que tem pele, mesma coisa. Com um só sacrifício, Deus aperfeiçoou para sempre todos os quantos são santificados. Aí era a figura de Cristo morrendo ali para cobrir o pecador da sua vergonha, da sua nudez. Então Deus matou um animal e com a pele desse animal ele cobriu Adão e cobriu Eva. E assim Cristo, com um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre todos os que são santificados. Tá? Então esse detalhe aí, não queremos ser muito minucioso, mas é interessante a figura, né, de Cristo dando a vida dele por todos aqueles, para nos cobrir nessa vergonha que é o pecado. Vamos falar. Uma coisa interessante. O homem não tem livre arbítrio, como dizem. Errado. Única vez que o homem pôde ter livre-arbítrio foi aqui. E ele escolheu o quê? Ele escolheu o mal. Ele decidiu pelo mal. Ele não sabia as consequências. Não é isso também. Ele não sabia a profundidade das consequências daquilo que ia acontecer. Ele sabia o que ia acontecer. No dia em que dela comer, certamente morrerás. Isso ele sabia. Mas ele não sabia a profundidade do que é essa palavra, o peso dessa palavra. Então, mas ele sabia. E ele fez consciente. Ele tomou uma posição consciente. Só que depois que ele caiu aqui, o homem, nós vemos por Paulo, né, está morto nos seus delitos e pecado. Ele é escravo do pecado. E é por natureza filho da ira. Ele não tem escolha. O homem pensa que ele tem escolha. O homem não tem escolha. Ele acha porque ele pode comprar uma camisa
verde ou amarela, ou por uma coisa, ou se ele quer ir naquela igreja ou naquela outra igreja e assim por diante, ele pensa que isso aí é liberdade, que ele tem livre-arbítrio. Isso não é livre-arbítrio. Nós estamos falando outra coisa, ou seja, a palavra, né, Paulo falando outra coisa. É sobre salvação, sobre vida eterna, sobre vida após a morte. O homem está caminhando para a perdição. Ele é por natureza filho da ira como os demais. E Deus está salvando. É isso que está acontecendo. Deus está salvando. Então Cristo vindo morrer por nós, ele veio para salvar. Não veio para dar opção. Ele veio salvar. Paulo pregando para os gentios, Atos 17. Versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Ele faz o quê aí? Anuncia. Esse anúncio. Ele está ordenando para que o homem que ele se arrependa. Ele não está dando opção, ele não está falando assim, ó, escolham. Ele está ordenando, ele está falando, se arrependam, em todo lugar que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia que ele vai julgar. É isso que ele está falando aí. Ele não está trazendo opção para o homem, ele está falando, trazendo salvação por alguém que já está perdido. Romanos também, né? Romanos 16. Romanos 16, 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Obediência. Não é isso que ele fala? Para a obediência da fé? Para obedecer. Deus deu o evangelho, né? Conforme ele falou, ele chama de o meu evangelho, que nós vamos isso. Por que fala isso? Meu evangelho. E a pregação de Jesus Cristo, para que obedeçam. Deus está dando para que o homem obedeça a isso, por fé, mas que obedeça a isso. Deus não está dando opção. Deus quer obediência. Né? Por quê? Porque o homem está condenado, ele não está dando opção. Então, hoje o homem na consciência, né? Deus está tratando com ele. Ainda ele permanece consciência. Esse tempo de consciência, 1656 anos, Deus deixou o homem, vamos dizer, a cargo da sua consciência. O que o homem fez? Caiu. Na consciência só, não basta. Se Deus deixasse ele regido somente pela sua consciência, não basta. A consciência, ela tem que ser regida pela palavra de Deus. Paulo, no Novo Testamento, nos fala muito de consciência. Ele fala de boa consciência, né? Fala de má consciência, ele fala de consciência cauterizada. Mas ele cita que somente a boa consciência, mas ele fala da consciência associado ao Espírito Santo, como aprovando, concorde. Tá? Não somente a boa consciência só. Porque só a boa consciência, o que aconteceu com Paulo? Né, que era Saulo antes. Saulo, na sua boa consciência, no seu zelo, em toda a sua dedicação, ele estava fazendo o que com os cristãos? Né? Estevão, as vestes de Estevão foram jogadas aos pés dele, mataram, apedrejaram Estevão, e ele estava ali com uma boa consciência fazendo aquilo ali.
Romanos capítulo 9, versículo 1. Romanos 9, versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Interessante, sabe? Ele está falando da consciência, né? Mas em conformidade com o Espírito Santo. Ou seja, nossa consciência deve ser regida pela palavra de Deus. Tá? Porque com boa consciência nós podemos estar fazendo coisa ao contrário do que a palavra fala. Tá? Então é isso que foi provado aqui nessa dispensação chamada consciência. Foi provado que o homem só na sua consciência não basta. O homem caído, ele já se tornou apto, né, capaz de fazer qualquer coisa. O homem, ele foi piorando, qualquer coisa assim. Não, o homem, uma vez caído, ele estava. No entanto, a história de Abel e Caim, né, que foram filhos de Adão, filho do casal que esteve no Éden, saíram de lá por causa do pecado, logicamente. A primeira geração de filhos, Caim matou o seu irmão por inveja. Então o homem, ele é mau. Então isso que está mostrando aí nessa triste história, que o homem é mau. Então na sua consciência, ele evoluiu mal, vamos dizer, de certa forma, na sua consciência, que ele perdeu toda a noção do que Deus era. Porque, por incrível que pareça, né, a partir do momento que Adão caiu, toda a história foi regida pela fé. Os que agradaram a Deus, a história sempre foi pela fé. Hebreus capítulo 11, né? O primeiro homem citado, homem de fé, foi Abel. Pela fé, Abel ofereceu mais excelente oferta do que Caim, porque teve testemunho de ter agradado a Deus. Então, ele fez algo por fé. Ele viu aquilo que havia acontecido com seu pai e sua mãe, e ele, como é que eu posso dizer? Ele imitou Deus, né? Se é que eu posso dizer assim. Né? O que era? Eu sou um homem caído, é isso que ele viu, que ele entendeu ali. Um homem caído, como meu pai estava caído, única solução, o que era? Era um animal que Deus matou para cobrir meu pai. E o que eu vou oferecer para Deus? Maldita é a terra por tua causa. O que eu vou levar da terra? Nada. Pegou um animal do seu rebanho e matou. Isso foi agradável a Deus. Por quê? Ele estava vendo justamente que entre Deus e ele teria que haver alguém. Tem que existir alguém que morresse por ele. Então, pela fé, ele viu isso. Caim, homem religioso. Caim, o que ele era? Um cara malvado? Não. Né, a história pinta, né? A Caim que fosse um cara malvado. Não era isso. Ele era um trabalhador. Ele trabalhava, cultivava a terra, só que ele era um homem incrédulo, sem fé. E o que ele fez? Ele pegou do fruto da terra e levou para Deus. Ou seja, ele trabalhou, cultivou, né? Nós sabemos que é o trabalho que dá para chegar e colocar um fruto em cima dessa mesa aqui. Houve um trabalho de 1 ano, muitas vezes. Então ele chegou lá com o fruto da terra que Deus havia amaldiçoado, e o fruto do quê? Do trabalho da mão dele também. De um homem caído, e colocou lá com oferta para Deus. Deus não se agradou. Ficou irado.
irado ao ponto tal dele pegar o irmão dele e matar o irmão dele. Por causa do que? De inveja, que Deus havia aceitado a oferta do irmão dele. Mas o que é isso? Isso é religião. Trabalhar com as mãos, fazer, esforçar, boa pessoa, Deus não vai aceitar. Nossa, você está falando bobagem. Lógico que Deus vai aceitar. Deus tem que aceitar. Lógico. Trabalho, eu fiz, sou esforçado, sou uma boa pessoa, sou religioso, faço isso. Deus não vai aceitar isso. Eu sei que não fez nada, Deus vai aceitar você? Ai, isso é Deus. Deus não está aceitando nada que vem da... Nunca, na verdade, ele aceitou nada que vem da mão do homem. Sem fé. Tá? Sem fé. E Caim é figura, em João, né, as cartas de João, figura do homem religioso. Além dele ser, né, arrogante, achando que Deus tem que aceitar, ele tem raiva daquele que é aceito por Deus. A fé não tem lugar para ele. E é isso que João está falando sobre Caim. Amar os irmãos não como Caim, ele fala. Amai-vos não como Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e da seu irmão justas. Aí é a figura do homem religioso, querendo que Deus aceite a sua oferta. E tem raiva daqueles dos quais Deus tem aceitado. 6. Gênesis capítulo 6. Nós estamos falando agora da consciência do final do tempo já, tá? Final do tempo da consciência. Versículo 3 ao 9. Gênesis 6, versículo 3 ao 9. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, esses eram valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Nós estamos chegando ao fim desse tempo aqui chamado consciência, que é uma dispensação. O homem, deixado a sua consciência, ele chegou ao ponto tal que toda a imaginação do seu coração, da sua mente, né? Quando fala do coração, aí é os propósitos, né? Má continuamente. Aí fala algo, que já perguntaram isso, mas é bom, não quero me deter nisso, né? Mas aí chegou a um ponto tal que anjos vieram para se misturar no meio dos homens. Então esses anjos que não guardaram o seu estado original e vieram para corromper mais essa dispensação aqui, o homem, né? Então esses filhos de Deus que vieram, que fala aí, provavelmente nos fala dos anjos
que vieram, que Judas, livro de Judas, antes de Apocalipse, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Essa casta de anjos estão em prisão, né? Porque nós falamos agora há pouco sobre os anjos que ainda estão diante de Deus, Satanás, seus anjos. Agora tem uma casta de anjos que foi aprisionado, não estão no lago de fogo aí, que provavelmente nos fala desse tempo aqui que nós estamos vendo agora. Eles abandonaram o seu domicílio, seu estado original, e vieram aqui no meio dos homens para se corromper com os homens. Então, Deus colocou fim a esse tempo aí. Só que Deus ia destruir tudo, arrependido, né? Até é interessante Deus falar que Deus se arrependeu, né? Ia destruir tudo, acabar com tudo. Mas nos seus propósitos, Deus pegou Noé e fazer dele outra vez, começar outra vez. Só que ele diz que ele ia destruir todas as coisas e dá a Noé essas medidas, né, da arca que ele tinha que fazer para que ele fosse salvo juntamente com a sua família, e deveria pegar dos animais, né, casais, e levar para a arca, para que houvesse outra vez novo céu e nova terra, no sentido só de destruição, logicamente. O mundo não conhecia chuva. Nesse tempo não chovia na terra como chove hoje. Havia uma neblina que regava a terra e fazia o trabalho de irrigação. E Deus, por Noé, anuncia que ele ia trazer um dilúvio sobre esse mundo, do qual o mundo inteiro ia padecer debaixo desse dilúvio. Lembrar desse detalhe, que o juízo, né, pelo dilúvio foi universal e não foi regional. Isso, essa palavra. Não foi regional, foi universal. Até tem um irmão escreve, eu não sei se foi o Kelly que escreve assim, que muitos querem falar, não, mas foi regional, foi. Só que o que mostra aí, lendo, né, a descrição, os detalhes do dilúvio, ele mostra num pico mais alto, se for região, né, pico mais alto, que acima desse pico mais alto, tantos côvados, a água ia cobrir. Então seria mais milagre se acontecesse isso do que encher o mundo inteiro, porque como é que você pode parar uma quantidade dessa de água num lugar só? Não esparramar para todo lugar, né? Não é verdade? Como é que eu posso cobrir o pico, não sei que pico tem aqui em Puã, o mais alto de água, mas vai ser só nessa região? Impossível. É um negócio fora de lógica até, né? Então foi universal o dilúvio. E Noé saiu anunciando que Deus ia destruir o mundo. O evangelho, irmãos, prestem atenção, o evangelho da época, a consciência nesse tempo aí, logicamente, quando nós falamos isso, que Noé pregou o evangelho, que Noé pregou aqui, era o evangelho de acordo com a sua dispensação, tá, gente? Sempre quando a palavra fala do evangelho, por isso que lá é um versículo também que
Um anjo lá em Apocalipse capítulo 6 fala que ele saiu trazendo na sua mão o evangelho eterno. O que é isso aí, o evangelho eterno? O evangelho que Deus sempre anunciou em todas as gerações. Deus anunciou o evangelho. Ele nunca deixou de falar ao homem o evangelho. Só que cada um de acordo com a sua dispensação. O que é isso? Segundo a revelação que Deus deu ao homem naquela dispensação. Então hoje o evangelho nosso, que evangelho que é que nós pregamos? O evangelho da graça. Ou seja, de acordo com a dispensação que nós estamos vivendo. Então, Noé estava pregando o quê? Justiça. Ele foi o pregoeiro, o pregador da justiça. O que é isso? O evangelho era o evangelho da justiça. Que Deus ia executar aquele mundo ali. Estava condenado. É que nem Jonas. Quando foi mandado para Nínive, fala, Jonas foi mandado para Nínive para fazer o quê? Para pregar para eles? Não. Ele passou anunciando que dentro de tantos dias Deus vai julgar, vai subverter, acabar com Nínive. A mensagem dele era de juízo, não era para salvação. Mas o rei, vendo aquilo, ouvindo aquilo, falou, nossa, rasgou as vestes, se humilhou e Deus teve misericórdia. Então, o que Noé estava pregando era a justiça. Isso fala em Pedro, pregador da justiça, pregoeiro da justiça, que Deus ia julgar. E quanto tempo Deus esperou para que houvesse isso? Chamou Noé, e Noé pregou por um tempo aqui, antes que viesse o dilúvio. Quanto tempo foi? Quanto tempo Noé ficou falando e dando testemunho dessa pregação? 120 anos, que aí cita aí, ó. Seus dias serão 120 anos. Por que serão 120 anos? Que seria o tempo que Noé levaria para construir a arca. E os homens, o homem, né, falando, vendo aquilo, tocou sua consciência, não se importou em hipótese alguma. Esse exemplo aqui, olha que interessante, esse exemplo aqui, antes e o dilúvio, né, isso que aconteceu aqui, é citado várias vezes nas Escrituras como incredulidade, exemplos de incredulidade. Pedro fala muito de Noé. Vocês repararam já isso que é nas cartas de Pedro? Fala muito desse tempo aqui, porque é bem similar realmente. Porque é evangelho, né, sendo anunciado, e o homem não dando conta e daí se justificando ainda. Mas desde quando nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como a mesma coisa. Tudo é igual, tudo não sei o quê, e assim vai falando. E Noé, construindo uma arca, chuva, que chuva, o que é isso? Vai chover? O que Satanás está falando? Aqui, na inocência, o que Satanás falou para Eva daquilo que Deus havia dito? Certamente não morrerás. Deus falou no dia que dele comerdes, certamente morrerás. Satanás falou, certamente não morrerás. Ela acreditou e morreu. Né? Acreditou na mentira, morreu. Hoje você pode falar para o homem, você não vai morrer. Você dá para falar isso para ele ou não? Não dá. Porque o testemunho está aí. Embora às vezes ele está pensando que ele não pode não morrer, mas ele vai morrer. Não tem como. O testemunho dele mesmo está vendo que o homem vai passando o tempo, ele não tem como escapar. O que Satanás está falando hoje para o homem? Se ele não pode falar mais isso, certamente não morrerá. Ele não pode enganar o homem, que ele não vai morrer. Pode ficar sossegado que você não vai morrer. Não tem como. Agora, o que ele está falando? O que ele fala para o homem hoje?
Foi o que ele incutiu na cabeça do pessoal aqui, ó. Né? Chuva, dilúvio. Bobagem. E o que que fala? O que que Satanás está falando para o homem hoje? Oi? Engano, mas o que ele está dizendo? Qual seria hoje o engano para o homem? Não haverá juízo. Como? Não haverá juízo. Não haverá juízo. Cegado, olha, tem juízo não. Tem juízo. Tem juízo para o homem. Se o homem não crê, quando nós estamos falando, não creu, o evangelho nosso hoje é o evangelho da graça. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Porém, aquele que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Não é isso que fala a Escritura? Ou seja, ele vai ser condenado. Se você não crê, você vai ser condenado. E é isso que ele está enganando. E aqui foi a mesma coisa. O evangelho da época, falou, imagina, chuva encheu o mundo de água. Que é isso? Nem chuva não tem, vai encher o mundo de água. Só que o testemunho público de Noé era visível. Cada dia, edificando. Eles passavam lá 120 anos passando e vendo aquele transatlântico sendo edificado, 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 até o dia que Noé falou, Deus falou para Noé, entra na arca. Ele pôs os animais, entrou na arca, Deus fechou a porta. Quem estava dentro não podia sair, quem estava fora não ia poder entrar. Deus fechou a porta. Ele está perguntando a faixa etária, lá na época do tempo de vida, melhor dizendo. Tempo de vida chegava até 900, quase 1000 anos. A Metusalém foi 966, né? 9. E a faixa era essa, né? Então eles estavam... Deus fechou a porta. E é interessante que antes que isso acontecesse, houve uma personagem, um personagem, que o nome dele era Enoque, não é o filho de Caim. O outro é Enoque, descendente de Sete. Que esse homem diz que ele andou com Deus também, né? Fala de Noé, e antes dele fala que Enoque andou com Deus. Só que o que ele fez? Escolheu Enoque para fazer a arca? Não. Ele tomou Enoque e levou embora. Então Enoque ali para nós é uma figura do que? Da igreja, que vai ser levada embora antes do dilúvio. O dilúvio é uma figura do juízo que vem para esse mundo. Aqui, ó, a grande tribulação que esse mundo vai passar. Então, Deus vai mandar, né, um dilúvio para esse mundo em juízo, só que a igreja vai ser tirada antes, que foi Enoque, foi tirado antes. E quem passou foi Noé, passou pelo juízo. Isso nos fala do remanescente dos judeus que vão passar por essa tribulação e Deus vai preservá-los para levá-los são e salvo lá para o milênio. Então, na hora que ele entrou lá, na arca, ele com a sua família, vamos ler um versículo. Mateus 24, versículo 37, 38 e 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Como que estavam vivendo nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam, plantavam, tudo. Normal. Estava tudo em ordem.
Ah, mas está escrito lá que a terra estava corrompida aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus estava corrompida. Porque o homem, na sua consciência, estava tudo bem, estava tudo em ordem. Não tinha problema nenhum, estava tudo certinho. Então ele estava. E assim foi. Até o dia que Noé entrou na arca. E daí, perceberam que entrou na arca? O que está escrito aí? E não perceberam. 120 anos ele falando e fazendo. E daí ele entrou lá na arca e ficou uma semana lá dentro, sem dilúvio. Ficou fechado lá dentro uma semana antes que viesse o dilúvio. E essa semana eles passaram, viram fechado e não perceberam. Até que veio o dilúvio. Só que daí já era tarde demais. Não diz que eles se arrependeram, tá? Não é isso não. Não diz que eles se arrependeram. Diz que eles apenas não perceberam. Até que veio o dilúvio. E assim é hoje. O Evangelho da Graça está sendo pregado até o momento que Deus vai levar essa igreja embora. Vão perceber? Não vão perceber. Irmãos, uma coisa muito solene, né? Muitos falam assim, então a gente lê sobre até predestinação, a palavra fala de predestinados, então quer dizer então que Deus predestinou o homem para a salvação? Puxa vida, graças a Deus. Eu leio, né, qual crente, né, que lendo aqui fala predestinados, né, conforme a eleição de Deus, antes de desistir de tudo, né, antes do, como é que fala lá, eleitos, antes da fundação do mundo. Puxa, é uma alegria, né, poxa, olha, que misericórdia de Deus. Antes de eu pensar em qualquer coisa, Deus me escolheu, Ele me elegeu em Cristo. Não pelas minhas obras, minha justiça. Deus me elegeu, isso é o cristão. Feliz. E muitos falam assim, então quer dizer que se Deus elegeu então para a salvação, Ele também elegeu para a perdição. A palavra não fala isso. Romanos, que é a única passagem que eles batem em cima de Romanos capítulo 9, ele não está falando isso. Né? Ele não fala isso ali. É pelo contrário, aliás, os versículos que realmente afirmam que é justamente o que não é. Ele fala que Deus suportou com paciência os vasos da ira preparados para a perdição. É contraditória essa ideia, porque se Deus preparou para a perdição, por que Deus ia suportar com tanta longanimidade? Ou seja, Deus suportou com paciência os vasos que a si mesmo se prepararam para a perdição. Porque Deus está falando de salvação, não está falando de perdição. Deus não está elegendo ninguém para perdição. Deus está falando de salvação. Tá? Então não confunda. E tem eu não lembro bem se a palavra está correta, isso aí no português, eu acho que axioma, isso, obrigado. É o fator conclusivo. Que é isso que nós fazemos com a palavra de Deus também. Eu falo assim para você, 2 mais 2. Quanto? Todo mundo, até uma criança. É condutiva a coisa, entendeu? E nós pegamos a palavra de Deus, Deus predestinou o homem para a salvação. Bom, então ele predestinou a perdição. Mas ele não está falando isso. Não diz isso na palavra de Deus. Não existe a doutrina da perdição. Não existe. No entanto, o lago de fogo foi preparado para Satanás e seus anjos. Citado isso lá em Mateus. Paulo, Deus quer que todos os homens se salvem, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer isso, gente. Então é um erro achar que, porque falou que
uma coisa, então se falou que é, então quer dizer que não é outra coisa. É a mesma coisa, por exemplo, o Senhor Jesus, quando foi citado em Hebreus sobre a ressurreição dele, e ele no meio dos seus, proclamando, fala, anunciarei o teu nome no meio da congregação, cantarei louvores no meio da congregação, anunciarei aos meus irmãos. Não é isso que ele fala? Aos meus irmãos anunciarei. É? Então Jesus é meu irmão. Está errado, irmãos. Ele chama-nos de irmão, mas ele não deu a liberdade de chamar ele de irmão. Entendeu? Isso é o fator conclusivo. Se ele falou que, então se é assim, então é assim. Isso, a palavra não é assim. Matemática de Deus, para nós aqui, como eu falei, 2 mais 2 são 4. Para Deus não, gente. Tá? Não estou dizendo que Deus é confusão, não estou dizendo isso. Mas nas coisas de Deus, a coisa não é assim. Se é assim, então o resultado é esse. Não é assim. Por isso a palavra, nós temos que ver o que está escrito na palavra. Não, Paulo falou assim, ninguém vai além do que está escrito. Não é isso? Escrito literal, irmãos. É literal. Tá? É o caso da pele ali, né? Do peles e pele. Mas por um Szinho. Mas por causa de um Szinho, Pedro fez burrada. Né? Vocês lembram lá na pesca maravilhosa de Lucas 5? O Senhor falou, lançai as vossas redes. Ele pegou, lançou a rede. E o que aconteceu? Rompeu a rede. Porque não era a rede, era as redes. Lançai as vossas redes. E ele lançou a rede dele. Então, irmão, um S faz uma grande diferença para Deus, tá? Para nós, principalmente, né? Então, eles aqui não perceberam na hora que ele entrou na arca lá e fechou a porta. Só na hora que veio o dilúvio e tragou a todos. Todos. E Noé passou pelo dilúvio. E Deus preservou essa arca. Não é porque a arca foi medida tal, que ela é possante para passar porque passou. Deus sustentou. Porque se alguém, se é que posso dizer assim, né? Se alguém tivesse feito uma arca igual, fazer do jeito que ele está fazendo, igualzinho, fazer, se ele vai passar, eu passo também. Não ia passar. Porque é Deus que ia sustentá-lo, ou sustentar aquela arca no meio. Porque, irmãos, o que aconteceu no dilúvio não foi apenas uma chuva que deu forte e encheu o mundo de água. Foi uma convulsão que aconteceu nesse mundo. Vamos ler esse versículo lá de Gênesis 7, versículo 11 e 12. Gênesis 7, 11 e 12. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Rompeu-se as fontes dos abismos, que fala aí, né? Ou seja, isso é uma convulsão que deu nesse mundo. Era aquela copiosa chuva que desceu e as coisas que foram estourando de baixo e começou uma convulsão nesse mundo terrível. Nós não sabemos como foi, né? Mas certamente foi terrível. E a arca conseguiu passar por isso porque Deus guardou. Porque senão teria afundado também. Não é porque ninguém teve a ideia de fazer que morreram, não foi isso. Porque Deus por isso que é uma figura do remanescente que vai passar pela grande tribulação, que se não fosse a misericórdia dele, lembra daquele versículo que o Senhor falou assim? Mateus 24, versículo 21 e 22.
Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de vir. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Não tivesse abreviado esses dias aí da grande tribulação, ele está falando da grande tribulação aí, ninguém se salvaria, gente. Nenhuma carne, aí não é salvação de alma, não, é salvação da vida, tá? Não confunda salvação, nenhuma carne se salvaria, né? Nenhuma carne se salvaria, é salvação da vida, da carne, não é a alma. Então, serão 18 dias, quem quiser saber mais detalhe, né? 18 dias, são 18 dias do Senhor abreviar aqueles dias. Então, se o Senhor não fizesse isso aqui, não ia sobrar ninguém. Então aqui foi a mesma coisa. Se não fosse o Senhor guardar, Noé entrou na arca quando ele tinha 600 anos, ele com a esposa, os filhos e as noras. Ele entrou no dia 17 do segundo mês. Que dia que ele saiu? Oi? No dia 27 do segundo mês do ano 601. Ele ficou naquela arca 1 ano e 10 dias, que foi o tempo que aconteceu tudo isso aí. Tá? Então foram 40 dias e 40 noites de chuva e desse agito no mundo que teve, e depois, daí parou. Daí, naturalmente, as águas foram minguando e tomando seus lugares, e isso demorou 1 ano e 10 dias. Porque a gente fala 40 dias, 40 noites, a impressão que aconteceu, parou, não é isso. 1 ano e 10 dias ele ficou dentro da arca. Que oração, Luizão. Nós vamos, se Deus quiser, no próximo aí, entrar no governo, uma nova fase agora, com Noé e a família dele. Vamos dar graça, irmãos?